súplica do pobre, nem ocultou dele o seu rosto, mas quando clamou por socorro, ele o ouviu. Salmo 21. É claro que tão logo aquela alminha cai em si, ela pede ajuda, ela receberá ajuda. Porque até mesmo esse silêncio, ele é pedagógico. A alma, ela insiste em ser autossuficiente. Então, experimenta a sua suficiência. Experimenta a sua autonomia. E vamos ver aonde que ela vai te levar. Então, tão logo a alma ela pede ajuda, Deus se inclina. A partir dessa palavra de fé, podemos tirar 3 conclusões práticas. O objeto da fé é Deus, não as coisas da terra. Muitos interpretam erroneamente a fé como uma proteção contra todo o sofrimento terreno. Eu creio, não vou mais sofrer. Mentira. Muitos vão dizer, se sofremos é porque nos falta fé. Isso é um erro. Ter fé em Deus não é garantia de sermos poupados das dores e provações da vida. Hoje celebramos Nossa Senhora das Dores. Esse coração transpassado pelas espadas, pelos espinhos. Ter fé em Deus não é garantia de sermos poupados das dores e provações da vida, não. O próprio Cristo não foi poupado, porque nós seríamos. Foram seus inimigos que pensaram assim. Quando ele disse, Eli, Eli, imaginaram que estivesse chamando por Elias e zombaram. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Como ele não foi libertado, concluíram que devia ser culpado. Mas a verdade é outra. Fé não é ser retirado da cruz. Fé não é ser retirado da cruz. Fé é ser conduzido ao céu justamente por meio dela, justamente por meio da cruz. Eu tenho dito, se Deus ama a nossa nação, Ele purificará o seu povo. Deus nos ama e Ele nos purificará por meio da cruz. Fé não é ser retirado da cruz, mas é ser conduzido ao céu por meio dela. As únicas vezes em que algumas pessoas pensam em Deus são quando estão em dificuldades, quando a carteira está vazia, quando surge uma oportunidade de enchê-la. Aí o povo pensa em Deus. Vou repetir o que Fulton Sheen está dizendo. Quando a carteira está vazia, quando surge uma dificuldade, quando tem uma crise no matrimônio, quando uma doença te visita. Aí lisonjeiam-se pensando que nesses momentos tem fé, quando na verdade tem apenas uma esperança terrena de que a sorte lhe sorria. Olha que forte isso aqui. As únicas vezes em que algumas pessoas pensam em Deus são quando estão em dificuldades, quando a carteira está vazia ou quando surge uma oportunidade de enchê-la. Lisonjeiam-se pensando que nesses momentos tem fé. Tenho fé que vai dar tudo certo. Tenho fé que vou ficar curado dessa doença. Tenho fé que eu vou pagar as minhas dívidas. Quando, na verdade, o que elas têm é apenas uma esperança terrena de que a sorte lhes sorria. Não se pode repetir isso com frequência suficiente. A fé diz respeito à alma e à sua salvação em Deus, não às bugigangas da terra. A fé diz respeito à alma e à sua salvação em Deus, não às bugigangas da terra. O objeto da fé é Deus, não as coisas da terra. A Escritura afirma que quando crucificaram Cristo, trevas cobriram a terra. Essa é exatamente a descrição do nosso mundo moderno. Se as trevas do desespero e os apagões de paz fazem com que nosso tempo ande às cegas, é porque nós crucificamos a luz do mundo. Crucificamos a luz do mundo. A Escritura afirma que quando crucificaram Cristo, trevas cobriram a terra. É exatamente a descrição do nosso mundo moderno. Se as trevas, o desespero e os apagões de paz fazem com que nosso tempo ande às cegas, é porque crucificamos a luz do mundo. Veja o que aconteceu nos últimos séculos. A religião foi pregada na cruz na Rússia, flagelada na Alemanha, coroada de espinhos na Espanha, martirizada na Polônia, açoitada no México. Não é de admirar que nossos estadistas não saibam para onde se voltar. Fulton Sheen, ele viveu em décadas passadas, então ele está considerando o contexto da época em que ele viveu. Tá? Não estou me referindo aqui exatamente às guerras do nosso tempo. Mas se Fulton Sheen estivesse aqui, ele manteria com certeza o mesmo discurso. Vamos lá. Não é de admirar que nossos estadistas não saibam para onde se voltar. Estão apagando ou permitindo que seja apagada a única luz capaz de iluminar os caminhos da justiça e da paz. Não é de se
de admirar que nossos estadistas, nossos governantes não saibam para onde se voltar, uma vez que estão apagando a única luz capaz de iluminar os caminhos. Talvez nossas aflições atuais sejam o último estágio do pecado. Por mais de um século, governos e povos têm abandonado Deus. Agora, Deus os está deixando. Por mais de um século, governos e povos têm abandonado Deus. Agora, Deus os está deixando. É um castigo terrível quando um Deus justo castiga. Mas é ainda mais terrível, que eu falava ainda há pouco, quando Ele se cala e nos entrega a nós mesmos. É terrível quando um Deus justo nos castiga. Mas é mais terrível ainda quando um Deus justo se cala e nos entrega a nós mesmos, permitindo que colhamos integralmente as consequências de nossos pecados. Estamos no fim de uma tradição e de uma civilização que acreditava ser possível preservar o cristianismo sem Cristo. Uma religião sem credo, uma meditação sem sacrifício, uma vida familiar sem responsabilidade moral, um sexo sem pureza e uma economia sem ética. Estamos no fim, diz Fulton Sheen, de uma tradição e de uma civilização que acreditava ser possível preservar o cristianismo sem Cristo. Religião sem credo, meditação sem sacrifício, vida familiar sem responsabilidade moral, sexo sem pureza e economia sem ética. Está aí o resultado. Concluímos nosso experimento de viver sem Deus e colhemos os frutos amargos de um sistema educacional que se autodenomina progressista, apenas porque inventa novas desculpas para os pecados. Fulton Sheen, se você não conhecia Fulton Sheen, ei-lo. Eu te apresento Fulton Sheen, o venerável Fulton Sheen, um homem sem meias palavras. Concluímos o nosso experimento de viver sem Deus e colhemos os frutos amargos de um sistema educacional que se autodenomina progressista, apenas porque inventa novas desculpas para os pecados. Você sabe muito bem que o homem, hoje, está tratando os pecados com remédio de farmácia. Gula é uma doença que deve ser tratada com remédio de farmácia. E por aí vai. Nós já vimos aqui os vícios. Consciência inquieta, pesada, sono que vai embora por um dia vivido sem reflexão, sem meditação, onde sobra distração, dissipação, e etc, e a mente sofre em todos os aspectos. Vamos resolver com medicação. E o homem vai se anestesiando das dores profundas da sua alma. E aí o que São Paulo falou, que nós meditávamos o Rosário. Uma geração sem afeto, sem sentimentos, porque quem não é capaz de sofrer também não é capaz de amar. Dessensibilizados, perdendo completamente a sensibilidade, anestesiados do real. Prontos para fazer tudo o que der na telha, sem nenhuma estrutura para arcar com as suas consequências. Não estou falando do vizinho, não estou falando de quem está lá em cima, não, eu estou aqui meditando com você. Se essa palavra serve para você, ótimo. Se não serve, não se preocupa, passa adiante. Aqui é para nossa reflexão pessoal. Não botar o dedo na ferida de ninguém. Cada um já tem as suas. Né? Cada um já tem as suas. Tem um monte de gente na internet, a gente quer falar para os outros. Vamos lá. Queremos que Jesus seja o Senhor da nação. Jesus é Senhor da sua vida? Jesus só vai ser, né? Se um dia Jesus for o Senhor dessa nação, isso é a partir da decisão. A decisão pessoal de cada um. Jesus precisa ser primeiro o Senhor da minha vida. Do contrário, eu posso falar 1000 vezes, Jesus seja o Senhor dessa nação, se Ele não é Senhor da minha vida, não vai acontecer. Então a nossa luta é contra o quê? É contra quem? É contra o pecado. E por primeiro um pecado que está em nós. É como querer combater uma corrupção fora, tendo uma corrupção dentro.
Examinar a consciência é muito bonito, não é? Esse desejo de mudar o mundo, conquistar o mundo para Cristo. Belo. Mas e esse mundo interior? Essa casa interior? Esse eu? E eu? E eu? Será que eu já fui conquistado para Cristo? Foi isso que os santos fizeram. Os santos não iluminam as nossas vidas até hoje, não é pela força da sua argumentação, não é pela sua... Não, mas é porque a sua vida nos fala. A sua vida nos fala. Foram capazes de sofrer, capazes de amar.